ao projeto Bonecas Africanas Ressignificando Conceitos. Parabéns, Diadema, por essa iniciativa e muito obrigado por esta oportunidade. Espero contribuir com conteúdos relevantes. Bem-vindos ao projeto Bonecas Africanas Ressignificando Conceitos. Meu nome é Solange, sou professora de filosofia, sou artista plástica, terapeuta e é um pouco disso tudo que a gente vai ver aqui no projeto, né? As bonecas africanas, que na verdade não são bonecas, são esculturas de papel, elas surgiram em sala de aula como ferramenta lúdica para trabalhar conceitos complexos como senso comum, senso crítico, pré-juízo, preconceito, armadilhas conceituais, racismo, né, entre outros conceitos. E é um pouco disso tudo que a gente vai ver aqui nesse projeto. É um projeto de 2 horas, mas ele não é contínuo, assim, a gente dividiu em capítulos de no máximo 20 minutos. E nesses 20 minutos nós vamos conversar, eu vou trazer algumas curiosidades, como por exemplo a importância de um grupo de mulheres africanas para Boticário e a Natura, o significado e a importância das tranças no período de abolição, a história de Elvira, uma pernambucana, negra, filha de escravos libertos, moradora de Diadema por mais de 62 anos. O objetivo desse projeto é muito maior do que aprender a fazer as esculturas. É principalmente repensar a nossa história, ressignificar os conceitos. Então, no próximo bloco, estejam preparados, que a gente vai aí brincar um pouco com a história, fazer arte, porque é brincando que a gente fala a verdade. Prontos para aprender a nossa primeira estrutura? Então vamos aos materiais. Nós vamos utilizar fita crepe, caneta, tesoura, papelão, revistas, jornais, folha 4. Nós vamos precisar de 10 folhas para preparar 10 canudinhos. Enquanto eu vou aqui preparando nossos canudos, vocês vão observar as minhas mãos e eu os convido a filosofarem comigo. O que isso significa? Significa que eu estou propondo que durante o aprendizado da escultura, vocês adotem uma postura de questionamento e reflexão. Uma postura que pensa e repensa sobre os conceitos apresentados. Para fazer aqui os canudos, soltei as folhas, vai dobrar a pontinha e vai enrolar o mais apertadinho possível. Quanto mais apertadinho for, mais durinho vai ficar o canudo e mais estrutura dá a escultura. Ela vai ficar mais firme. Canudo meio frouxinho, a estrutura não fica muito boa. Ela vai ficar molenga. Mas voltando então à proposta da nossa reflexão, que vai ser sobre os conceitos de postura de senso crítico e postura de senso comum. Coloquem aí nos comentários o que vocês pensam a respeito. Eu usar a expressão eu penso que e eu acho que diz respeito à mesma coisa ou tem significados diferentes? Coloquem aí nos comentários para mim. Enquanto isso, ó, tô enrolando aqui. Depois que faz uma pontinha aqui, ó, vai ficando mais fácil de enrolar. Só ir rodando, ó, que dá certinho. O acabamento aqui do canudo, ó, pode usar cola branca ou um pedacinho de fita crepe, que é o que eu vou utilizar aqui para ir mais rapidinho. E aí, pensaram? Colocaram nos comentários para mim? Bom, quem respondeu que são coisas diferentes, acertou. Parece que estamos falando da mesma coisa, porque falamos eu acho para tudo. É um vício de linguagem. E por ser um vício de linguagem, nós falamos sem refletir sobre o seu significado. Então, por isso parece que estamos falando a mesma coisa, mas dizer eu acho significa que eu não tenho certeza do que eu estou falando. Isso me dá uma isenção de responsabilidade da fala. Já dizer eu penso significa uma afirmação que me confere uma responsabilidade. Então, um exemplo. Digamos que você diga a um amigo:
eu acho que fazer as esculturas de papel é muito fácil. Aí seu amigo vai fazer lá as esculturas, não consegue fazer, então vem reclamar com você. Ah, você falou que era fácil, eu tentei fazer e não consegui, achei super difícil. O que você vai responder? Qual é a sua reação? Ah, eu falei que eu achava que era fácil. Desculpa aí. Percebe que você não assume uma responsabilidade, tá? Eu achava, não é, então tá. Já essa pessoa que tentou fazer e não conseguiu, ela vai passar adiante dizendo: fazer as esculturas de papel é difícil. Por quê? Porque eu tentei fazer e não consegui. Então, por que que a pessoa está dizendo eu penso? Porque ela teve a experiência. Embora uma outra pessoa possa tentar fazer e conseguir e realmente achar fácil, mas não está errado o pensamento dela. Ela pensa aquilo e ela se responsabiliza pelo que ela está dizendo, porque foi a experiência que ela teve, tá? Então, isso significa que é um pensamento autônomo, né? Não é um pensamento que veio de outro, não é um achismo, tá? Não é uma coisa que ela está afirmando sem ter certeza. Então, o eu acho não confere certeza, tem uma dúvida, pode ser que sim, pode ser que não. O eu penso é algo autônomo construído pelo sujeito. Então, esta é a grande diferença em dizer eu penso e eu acho. Acho contém uma dúvida, penso é uma afirmação. Então, por exemplo, sabe aquele adolescente que pede para os pais para ir numa festa e aí os pais não deixam e aí ele tá lá super chateado, ele diz: "Mas todo mundo vai". E aí a mãe, como sempre, diz: "Mas você não é todo mundo". Esse adolescente que diz todo mundo vai, ele está numa postura de senso comum. Todo mundo vai, todo mundo faz. A mãe que está dizendo você não é todo mundo, é algo particular, individual, é o pensamento autônomo. A mãe está tendo pensamento autônomo. Todas as mães vão deixar, mas eu não, porque eu penso de uma forma diferente. Vocês estão vendo aqui, eu já fiz alguns canudos. Eu já havia deixado alguns prontos para ir mais rapidinho. Então, aqui nós temos os 10 canudos. E agora nós vamos, então, começar a montar a nossa estrutura. Com a própria fita crepe, nós vamos fazer um círculo. E vamos, então, recortar. Vocês já haviam pensado sobre essa nossa postura, essa diferença, aliás, que existe em dizer penso que e acho que? Perceberam que é um vício de linguagem a gente dizer eu acho para tudo? Muitas vezes a gente tem um pensamento formado, um pensamento autônomo, não é um achismo. A gente sabe o que está dizendo, ou porque tivemos a experiência, ou porque lemos, vimos filmes, fizemos pesquisas, mas a gente tende a dizer eu acho, a gente tende a dizer de uma forma como se houvesse alguma dúvida. E também a gente tende a dizer algo que a gente tem dúvida, que a gente não tem conhecimento, tudo é englobado no eu acho como se fosse um pensamento. Então a gente pensa muitas vezes que dizer eu acho e eu penso é a mesma coisa. Então agora vocês podem refletir e me dizer se vocês percebem a diferença ou se acreditam que é a mesma coisa. Bom, aqui nós vamos usar a fita crepe, então vocês separem assim 8 pedacinhos, porque vai mais rápido, deixar aqui já separado, ó. 8 pedacinhos, pra gente começar a montar a nossa estrutura. Aqui. Não precisa medir no círculo, tá? Não precisa ser uma coisa rigorosa, é a olho mesmo. Então, ó, vai colocando mais ou menos
um na frente do outro, não precisa ter uma preocupação de medida. É aleatório. Ok. Então, ó, começa mais ou menos como uma cruz. E depois vai colocar os demais canudos nos espaços. Se a primeira estrutura de vocês não ficarem bonita, ou vocês não gostarem tanto da primeira estrutura, não desanimem. Quando eu comecei a fazer essas bonecas, elas não tinham o aspecto que elas têm hoje. Na verdade, eu levei 10 anos trabalhando nas estruturas até ela chegar ao que ela chegou hoje. As primeiras eram bem feinhas, então não se preocupem, tudo é um processo. Fez a primeira, não ficou boa, faz a segunda, faz a terceira, que vai ficar bonita, eu garanto. Bom, olha, depois que chegou aqui, tá vendo? Ó, 8 canudos, vai colocar a pontinha do dedo no finalzinho do círculo, ó, nos 8 canudos. Faz isso aqui. Ó. Tá vendo? Feito isso, olha, tá? Então, 8 canudos. Vocês vão perceber, olha, que dá... Deixa eu ver se tá dando uma imagem aqui. Aqui no meio, ó, 4 canudos para um lado. Opa! 4 canudos para um lado, 4 canudos para o outro. Tá? Como eu falei, aleatório, não precisa ser uma medida, mas vocês vão calcular, olha, tá vendo que faz um X aqui, ó. Tá? Nesse X é a altura que a gente vai ter da cintura. Então, nós vamos pegar uma fita crepe. E colocar aqui na altura da cintura. Ó, tá? Então, aonde cruza é a minha cintura. Ficou aqui 4 canudos para um lado, 4 canudos para o outro. Aqui, eu vou colocar um canudo, ó. Coloco um canudo, tá vendo? Que vão ser o braço, tá? Então, ó, calculo mais ou menos um tronco, coloco o braço. Fita crepe novamente. Então, aqui a gente já tá presinho a cintura e o braço. Mais uma fita aqui, para prender o braço. Então, abaixo dos braços e acima dos braços vai a fita crepe. Olha. Que aqui, ó, o braço já tá firminho. Aqui a gente vai começar, então, o pescoço, tá? Acho que assim fica melhor para vocês verem. Vai pegar um canudo, ó, dobra ao meio, corta. Aqui nós vamos fazer o ombro. Então, cortei o canudo ao meio, dobro ao meio novamente.
vou colocar um de cada lado, que vai ser então o ombro. Fita crepe novamente. A gente já começa a ter uma visualização da estrutura. Eu vou pegar mais um canudo, olha, vou medir mais ou menos aqui no meio, 3 dedos, mais ou menos 3 dedos aqui no meio, e vou dobrar, fazer um triângulo. Deixa eu ver, 3 dedos. Do meu dá 3 dedos, dá mais ou menos 2,5 centímetros, 3 centímetros. Vai fazer, ó, um triângulo. Então, ó, vou passar aqui por trás dos canudos. Ó. Vou chegar aqui na cintura. Dá pra ver? Ó. Vou passar a fita crepe. Vou abrir aqui os canudos. Não precisa ser muito, tá? Só esparramar eles um pouquinho. E viro aqui pra baixo. Parece feia, mas depois ela vai ficar bem bonita. É que esse é o nosso esqueleto, e é o esqueleto mais básico, mais simples. Tá? Reforcei aqui. Vou passar fita crepe até cobrir toda esta parte. E aí, enquanto vocês estão observando aqui a estrutura, vocês estão refletindo sobre a postura de senso crítico e senso comum? Por que será que eu estou falando sobre isso, né? Eu estou falando sobre postura de senso crítico e senso comum porque no próximo bloco nós vamos falar de armadilhas conceituais. O que são as armadilhas conceituais? Como elas estão diretamente relacionadas à postura de senso crítico e senso comum, eu comecei então colocando esse questionamento, essa indagação. A gente começa a ter a nossa estrutura. Aqui, tá? A gente já tem uma estrutura de cabeça, uma estrutura de cintura, a saia, os braços. Agora, nós precisamos fazer o pescoço, tá? Para fazer o pescoço, é só apertar, ó. Aperta aqui. Depois a gente vai passar mais fita crepe, mas aperta aqui e passa
mais fita crepe. Já bem apertadinha. Que a gente já vai dando forma. A gente já começa a ter uma visualização da nossa estrutura. Que vai ficar, depois de prontinha, como esta daqui, ó. Tá? A gente vai fazer algumas caracterizações. Essa aqui tem cabelo, nós vamos fazer com cabelo, sem cabelo, mas essa escultura, aliás, ela foi feita a partir desta estrutura. Então, aqui, os braços, vai colocar na posição que vocês desejam. Então, vou fazer como aquela ali, só abaixa e dobra. Digamos que eu vou fazer ela segurando as próprias mãos, vai ficar assim. Vai colocar segurando um potinho? Vai colocar o potinho aqui e vai colar. Mas isso eu vou fazer o passo a passo para vocês. Por enquanto, é só a estrutura, que ainda vai ser reforçada aqui com a fita crepe, para ficar preparada para a gente fazer a forração, pintura e vestimenta. Então, temos aqui a nossa primeira estrutura, a estrutura simples, a estrutura básica, um esqueletinho da nossa escultura africana. Então, nos próximos blocos, eu vou caracterizar ela, deixar bem bonitinha, e depois dela finalizada, aí sim, vamos dar início à estrutura mais complexa. Vamos por partes, né? Vamos começar com a mais simples e depois, então, passamos para a complexa. Agora que vocês já aprenderam a fazer a primeira estrutura, vamos brincar de refletir? Como eu comecei falando de senso crítico e senso comum, vou fazer então uma provocação. Vocês, no dia a dia, no cotidiano, estão com a postura mais para senso crítico ou para senso comum? O que é mais fácil? A postura de senso crítico ou a postura de senso comum? Nunca pensaram sobre isso? Então entrem nessa brincadeira. Reflitam, coloquem nos comentários, porque é brincando que a gente fala a verdade.